pessoal, vamos lá? Hoje eu finalizo aí com vocês, né, o estudo da vascularização dos membros. Na semana passada a gente estudou o membro superior e hoje a gente continua aí com o estudo do membro inferior, para a gente fechar a vascularização dos membros. Vamos seguir aqui mais ou menos a mesma estrutura, o mesmo roteiro da aula passada, tá? Então, percebam que eu vou estar dividindo com vocês, primeiramente, o estudo das artérias, para depois a gente passar para a região das veias. Mas por quê, professora? Porque, assim como no membro superior, aqui no membro inferior, a gente também tem veias que são superficiais e profundas. Então, quando a gente estuda primeiramente as artérias, isso facilita para a gente o entendimento quando a gente chega lá nas veias. Porque quando eu falo de veias profundas do membro inferior para vocês, elas vão ter o mesmo nome das artérias. Então, se repete, só que de forma dupla, né? Duplicado, serão duas veias. Então, é por este motivo que a gente inicia o estudo aí pelas artérias, para poder facilitar para vocês quando a gente chegar lá nas veias. Aqui no membro inferior também tem a sua importância clínica, a sua importância de aplicação nos procedimentos, né? Aquilo que a gente vem conversado toda a aula, o porquê da gente estudar anatomia, né? É justamente para a gente poder aplicar de forma segura e assertiva. É justamente para a gente saber, né? Em qual região que a gente está manipulando, qual que é o procedimento que vai ser indicado, até onde a gente pode inserir naquela determinada região. E aqui no membro inferior, assim como no superior, a gente segue praticamente os mesmos procedimentos. Então, tem regiões de artérias que você, enfermeiro, vai coletar a gasometria arterial, o médico vai fazer a punção venosa para poder infundir ali a dieta parenteral ou a medicação. Então, tem procedimentos médicos, né? Os cateterismos, que são realizados em regiões de artéria femoral. Então, tem um sentido, tem um porquê de a gente estar estudando essa região, tá joia? Então, vai ser mais tranquila, é uma aula mais curta, assim eu espero. Se prolongar, eu vou dividir ela em duas aulas, certo? Antes de eu iniciar diretamente aí com a localização, eu quero que vocês entendam em que momento que a gente está, qual que é o trajeto para a gente poder iniciar, a partir de qual segmento que essa vascularização do membro inferior ela vai se iniciar. Essa parte do sistema cardiovascular, a gente ainda vai estudar. Eu acredito que na semana que vem eu já consigo entrar com o sistema cardiovascular e vocês terão a oportunidade de conhecer todo o sistema, né? A grande circulação, a pequena. Então, eu vou estar discorrendo os vasos aí com vocês, certo? Mas para hoje eu quero que vocês já entendam que o coração, ele é um local que chega e sai vasos, certo? Então, aqueles vasos que chegam da periferia para o coração, são vasos que são aferentes, e esses vasos são as veias. Então, não se esqueçam, a veia, ela sai da região da periferia, né? E vai aí chegar no coração. Então, são vasos aferentes. E do coração também saem vasos. E os vasos que saem são vasos que são eferentes, ou seja, são as artérias, né? Nessa imagem aqui eu coloquei só a artéria, não tem a imagem da veia para vocês terem uma visão geral, certo? E desse local do coração sai aí o maior vaso do nosso corpo, que é um vaso que ele é eferente. Então, se eu tô falando que é um vaso eferente, eu tô falando de uma artéria. E que artéria é essa, professora? É a aorta. Eu tenho certeza que a maioria já ouviu falar. Essa artéria que está aqui, ó, saindo aí da região do nosso ventrículo esquerdo. Então, a aorta, ela sai do ventrículo esquerdo, ela faz um trajeto descendente, onde ela vai aí se transformar, né, no sistema, tanto arterial quanto venoso. Vocês já devem ter observado que as veias, as artérias,
elas vão mudando de nome de acordo com a região. Então, vai mudando o trajeto, elas vão se dividindo, elas vão mudando de nome. Então, aqui eu tenho a aorta que sai do ventrículo esquerdo, ela faz um trajeto descendente. Descendente, entenda que é um trajeto que está descendo. E já as veias fazem um trajeto que é ascendente, ou seja, né, estão indo aí num retorno venoso, é ao contrário. Então, isso é muito importante. Descendente, estou descendo, ascendente, estou, né, subindo, retornando. Então, na região do tórax, a gente tem a aorta torácica, e logo após o segmento do tórax, a gente já tem aqui o trajeto da aorta abdominal. E é a partir daqui, desse segmento da aorta abdominal, que ela vai se dividir. Então, aqui é o pulo do gato, do membro inferior, para a gente estudar a vascularização. Então, foquem aqui comigo que a partir do trajeto da aorta abdominal, ela vai se dividir em 2 ramos terminais. Então, ela vai bifurcar aí e vai formar as artérias ilíacas comuns, que a gente tem a externa e a interna. A gente vai focar mais nessa aula na ilíaca aí externa, tá? Direita e esquerda, porque a interna ela tá suprindo mais a região glútea e pra gente não tem tanta importância nessa aula de hoje. A gente vai focar nos vasos aí que se dividem, né? Se originam aí das ilíacas comuns, ok? Posso passar? Vamos lá, então. Olha aqui, demonstrando para vocês, o que está em vermelho é a artéria e o que está em azul é a veia. Então, como eu falei para vocês, a aorta abdominal, ela vai se bifurcar, vai se dividir em 2 ramos. Então, a gente tem a artéria ilíaca comum direita e a artéria ilíaca comum esquerda. Tudo bem, né? Até aqui. Beleza, então vamos lá. Então, aqui mais uma imagem para vocês terem uma visão geral do que eu já falei. Então, percebam, né, que elas vão se ramificando, vai mudando de nome. Então, eu comecei lá na aorta abdominal, aí vai vir a ilíaca, logo após vai vir a femoral, depois vai vir a poplite, aí vai vir a tibial, a fibular, e assim a gente vai indo. E o que é que facilita? Lembra do nome dos ossos daquela região, porque vai levar o nome na maioria das vezes, tá? Isso facilita o estudo de vocês. A artéria ilíaca externa, ela vai passar, gente, sobre a região do ligamento inguinal. Já eu mostro para vocês a foto e vai alcançar o membro inferior. Então, quando alcança, ela já se transforma aqui na artéria femoral. Então, olha aqui, ó. Este aqui é o ligamento inguinal. Então, percebam, eu tenho a ilíaca externa passando sobre o ligamento aqui inguinal. Isso aqui é um ponto importante, uma referência. O ligamento inguinal é uma referência importante para essa transição da ilíaca para a femoral, certo? E vai alcançar a região do nosso membro inferior, já denominando aqui a artéria femoral, certo? A artéria femoral é uma artéria importante, tá? É um vaso calibroso, principal fonte de irrigação aí do nosso membro inferior. Então, já atentem aí a essas características. Então, vamos lá. Eu passei pela artéria aorta abdominal, que ela se transformou na artéria ilíaca comum, certo? A artéria ilíaca externa, eu não tô falando da interna, a interna tá vascularizando ali a região do glúteo. A ilíaca externa, ela vai passar sobre o ligamento inguinal, que vai alcançar a região do nosso membro inferior e vai denominar aí a nossa artéria femoral. Então, olha aqui. A artéria femoral, mostrando para vocês mais uma vez, certo? Então, ela é a continuação da artéria ilíaca externa. Vocês concordam? Então, a artéria femoral é a continuação da artéria ilíaca externa, tá? Ela se encontra medial no trígono femoral. Aqui a gente tem a região do trígono. Ela está medial à região do trígono. Isso aqui é só um detalhe, tá? Só a título de conhecimento. O nervo femoral, ele está lateral
Olha aqui, concorda? Lateral, olha aqui, tá mais externo. Acompanha aqui com o cursor. Então, a gente tem o nervo femoral, a artéria femoral e a veia. A veia está num nível aqui mais medial, certo? Então, esse é o trajeto. A gente costuma usar um macete que chama van. Van, para não esquecer. De medial para lateral, a gente tem a veia, a artéria e o nervo. Então, de medial para lateral, a gente tem a veia, a artéria e o nervo. Então, é a van. Eu vou de van. Eu vou de van. Esse é o macete. De medial para lateral, eu vou de van. Veia, artéria e nervo. E por que você está falando isso, professora? Por que eu preciso saber disso? Porque no momento que você for fazer uma palpação, você tem que saber localizar qual estrutura é aquela. Então, as veias, você não costuma palpar ela, você não consegue no tato sentir a pulsação. Agora, a artéria, sim. Isso aqui é muito mais importante na prática médica, quando vai funcionar ali, né, um acesso central para poder fazer medicação, na prática da enfermagem, quando você vai funcionar a gasometria arterial. Como que eu vou saber se eu estou funcionando uma artéria ou uma veia? Na gasometria arterial, o próprio nome diz, eu preciso de sangue arterial. Então, você, enfermeiro, é responsável por essa punção. Então, tem alguns detalhes que vocês vão aprender na prática, pela coloração do sangue, quando você passa ali o sangue no equipamento que chama gasômetro, você avalia também pela porcentagem da saturação. A saturação da artéria é diferente da veia. Então, são detalhes que não é assunto para essa aula, mas que a gente pode conversar lá fora caso alguém tenha interesse. Aqui eu quero que vocês entendam o trajeto, de onde que se constituiu essa artéria femoral, quem está superior a ela e qual que é o trajeto de medial para lateral. Veia, artéria e nervo. Eu vou de van. Veia, artéria e nervo, tá? E essa artéria femoral, ela vai se inferiorizando, certo? Ela passa no canal do adutor. O canal é esse buraquinho aqui, ó, que eu tô pontuando para vocês, chama canal do adutor. Tá passando aqui na região, né, de musculatura adutora. E após a passagem aí desse canal, depois que atravessa o hiato do músculo do adutor magno, já atinge a região da nossa fossa poplítea. E na região da fossa poplítea já denomina artéria poplítea, que é a artéria responsável por irrigar a região dos glúteos e também da coxa, tá? A artéria femoral, ela é importante porque ela irriga a região glútea e a região da coxa. Aqui a gente conheceu o trajeto, então vamos lá mais uma vez. Eu tenho a aorta abdominal, daí eu vou evoluir ali com as artérias ilíacas, certo? Voltando aqui. A ilíaca externa, certo? Quando atravessa ali, passa sobre o ligamento inguinal e alcança a região do membro inferior, já evolui como artéria femoral. E essa artéria femoral, ela atravessa o hiato tendíneo, passa ali pelo canal do adutor e já denomina na região da fossa poplítea a artéria poplítea. Então, a gente já mudou de artéria. E esse vaso arterial, ele é responsável pela irrigação aí da região glútea e da coxa, certinho? Então, aqui mais uma vez, ó, veia, artéria, nervo, veia, artéria, nervo, certinho? A artéria femoral, que é um vaso importante, calibroso, ela origina alguns ramos. E quais são esses ramos da artéria femoral? Eu até falei um ramo desse na aula de osteologia do membro inferior, quando eu falei ali da região do colo, né, do colo da cabeça do fêmur. Então, a artéria femoral profunda ou artéria da coxa, ela dá origem ao ramo, né, femoral.
então irriga os músculos da coxa. Então a gente tem ali o ramo da artéria femoral, que logo em seguida ele evolui aí como a artéria femoral profunda. E quais são os ramos que vão surgir? A gente tem a artéria circunflexa medial e a gente tem a artéria circunflexa lateral. E são essas artérias que vão aí fazer a irrigação, né, da região do sartório, do reto da coxa, e a circunflexa medial é a principal artéria que faz a vascularização aqui, ó, da cabeça do fêmur. Então acaba que elas estão abraçando aqui essa região do fêmur, certo? Então aqui só para mostrar para vocês, a artéria femoral é uma artéria descendente, tá? Ela está aí descendo, ela não está ascendendo, ela está descendo. Então, ramos da artéria femoral, a gente tem a artéria femoral profunda e com dois ramos, que é a circunflexa medial e a circunflexa lateral. Então, são ramos aqui que fazem o suprimento aqui da região do colo, né? São responsáveis por suprir essa região aí do colo do fêmur. Por isso que algumas fraturas nessas regiões, elas podem ser mais prejudiciais por conta, né, dessa vascularização, acaba necrosando essa região. Então, a artéria femoral, como eu já falei para vocês, só repetindo, ela segue pelo canal dos adutores, certo? Vai ali, né, passar pelo hiato dos adutores e vai virar a artéria poplítea, que está aí na região posterior do nosso joelho. Então, ela está aqui, a região do canal dos adutores, né? Ela vai passar aí pela região dessa membrana, que está bem nítido, e vai acabar evoluindo, né? Para a artéria poplítea. Então, já falamos da ilíaca, femoral. Agora a gente já está aqui no nível de artéria poplítea. Você consegue palpar a artéria poplítea nessa parte posterior do seu joelho. Se vocês colocarem o indicador de vocês aí, vocês vão conseguir sentir a pulsação. Então, é um local também que se afere pressão arterial. Então, quando a gente não consegue aferir na região do braço, a gente tem essa opção dessa região que a gente acaba comprimindo a artéria poplítea, ok? Certinho. Então, a artéria poplítea, olha ela aqui, ela é continuação da artéria femoral, concordam? Então, ela é continuação da artéria femoral, aqui é a veia, tá? Então, ela cruza a fossa poplítea na face posterior do fêmur e na região posterior do joelho, certo? E dá origem também aqui nessa região a veia poplítea e o nervo tibial, é onde eu estou passando o cursor. Então, é um local, é um segmento aqui, né, que tem um trajeto que ele compõe também outros vasos. Então, não é só a artéria poplítea. Aqui também vai passar a veia poplítea, que é essa em azul, e o nervo tibial, certo? Então, só a título de curiosidade também para vocês saberem o que aloja aqui nessa região. E através dessa artéria, a gente vai dar origem a ramos que são geniculares, tá bom? Que irriga aí, né, a articulação do nosso joelho. Esses geniculares vocês não precisam se preocupar. Eu quero que vocês peguem aqui os ramos terminais. Então, os ramos terminais, a gente tem o tibial anterior, que eu não consigo verificar aqui nessa imagem, e a artéria tibial posterior, certo? Então, o anterior é um ramo que a gente está mandando lá para a região anterior, né? Da perna, que eu já estou falando de nível de perna, não mais de coxa. Então, vamos lá. A poplítea, ela é a continuação da femoral. Então, essa poplítea, ela vai liberar ramos geniculares, que fazem aí a vascularização da nossa articulação do joelho, e ramos que são terminais, que vascularizam aí a região, né, da tíbia. Então, a gente tem o tibial anterior
e tem o tibial posterior. E esses vasos aqui são responsáveis pela vascularização de qual região? Pela porção distal, tá, do nosso membro inferior e pela região da perna e do pé. Então, se não deu para pegar, pausem o vídeo, faz o desenho do trajeto e anote os nomes, certo? Então, da poplítea saiu aí os ramos, e um dos ramos é a artéria tibial anterior, como eu falei para vocês. Olha ela aqui. Agora eu tô aqui numa visão que ela é anterior, então eu consigo delimitar, tá? Então, essa é a artéria tibial anterior. Então, lembre que a artéria tibial anterior, ela é um ramo da artéria poplítea, certo? Ela passa ali pela fossa poplítea e vai para a face anterior da nossa perna. Então, se ela é tibial anterior, ela tem que estar na face anterior da perna e vai percorrer toda a região da nossa perna, certo? Ela acompanha o nosso nervo fibular profundo. Olha ele aqui, onde eu estou passando com o cursor. Então, ao lado da artéria tibial anterior, tem a passagem do nervo fibular profundo. E na região do tornozelo, ela acaba se encontrando aí com o músculo extensor longo do hálux e dos dedos, tá? Então, aqui mais no nível inferior, ela acaba se encontrando aí com algumas estruturas, né? Que são os músculos. E a partir da região do dorso, ela se torna a artéria dorsal do pé. Então, toda a região do dorso é irrigada aí pela artéria dorsal do pé. E essa tibial, né, anterior vai acabar aí irrigando a parte anterolateral da perna, o tornozelo e o dorso do pé. Não se esqueça, então, a origem, o ramo da artéria tibial anterior, ele vem ali da nossa artéria poplítea, que a artéria poplítea é a continuação da femoral, e que a femoral ela se originou da ilíaca, e que a ilíaca se originou da aorta abdominal, e que a abdominal se originou da aorta torácica, que saiu do nosso ventrículo esquerdo, certo? Massa, né? E já falando da artéria tibial posterior, que também é um ramo aí da poplítea, ela é mais calibrosa. E se ela é tibial posterior, qual que é a face que ela está irrigando? Posterior, né, pessoal? Olha aqui. Então, aqui é a região posterior da nossa perna, a gente tem a artéria tibial posterior, que é essa daqui. Então, é um ramo que ele é mais calibroso, ele percorre a região da perna, né, posteriormente. Quem faz a cobertura dessa artéria é o músculo sóleo e também acompanha o nervo tibial, certo? Então, essa irrigação aqui da artéria tibial posterior, ela irriga a parte posterior da perna, o tornozelo e a planta. Lembra que aqui no anterior a gente falou da região do dorso do pé, então se atente a esses detalhes. Quando eu falo da tibial posterior, eu estou falando de região de planta. Então, a face posterior mais a planta do pé, certo? E, né, temos aqui também um ramo que dá origem à artéria fibular. Olha ela aqui, ó. A fibular é essa daqui, ó, que está lateral, num trajeto que também é descendente, tá joia? Então, ó, olha a importância. Da poplite a gente falou de dois ramos, o tibial posterior e o tibial aí que é anterior. E aqui a artéria fibular, como eu acabei de falar para vocês, é um ramo da tibial posterior. A tibial posterior está aqui e a artéria fibular é um ramo dessa tibial posterior. Então, vai cruzar aí, né, o músculo tibial posterior, abaixo do músculo poplite. Então, quem já estudou a musculatura inferior, eu não vou ficar repetindo, a gente já teve essa aula. Então, você já tem que saber direcionar qual que é a musculatura. E essa artéria fibular, pessoal, ela vai passar posterior ao nosso maléolo lateral. Então, se eu estou falando de maléolo lateral, qual que é o osso? É a fíbula ou a tíbia?
É a fíbula, né, pessoal? Eu não falei para vocês que é a fíbula que está lateral? Então, olha ela aqui, ó. Ela tá passando posterior ao maléolo lateral. Maléolo medial, maléolo lateral, tá? Então, não esqueçam aí desse detalhe, certo? Então, quando passou aí por esse trajeto já próximo da região aí do nosso pé, a gente vai dar origem à artéria plantar lateral e medial. Então, olha que interessante. A artéria tibial posterior, além dela dar esse ramo para a artéria fibular, ela também dá origem a um ramo terminal que é a artéria plantar lateral e medial. Então, volta aqui comigo. A artéria tibial posterior, ela liberou um ramo, certo? Que é a artéria fibular, que está mais superior. Concorda? A gente acabou de ver, que é essa artériazinha aqui, ó, fibular. E a artéria plantar lateral e medial, ela também é um ramo terminal da artéria tibial posterior, dessa artéria aqui, ó. Certo? Então, a artéria plantar lateral, ela fica entre o maléolo medial e o calcâneo. Então, aqui eu já estou falando de maléolo medial, nesta região mais mediana. Então, vai irrigar a planta do pé, tá? Não se esqueçam, se a artéria é plantar, ela vai irrigar a região da planta do pé. Então, tá aqui para ficar mais fácil de vocês entenderem. Eu tenho a artéria tibial posterior, né, que é um ramo aí da poplítea e vai dar origem à artéria plantar lateral e à artéria plantar medial. E através desses ramos vão originando outros, tá? Eu não vou entrar muito a fundo aqui com vocês, mas observem que a plantar lateral dá origem, né, aí as artérias metatarsais plantares, a gente tem aqui o arco plantar profundo, que está originando aqui dessa artéria plantar lateral. A gente tem artérias digitais plantares comuns e artérias digitais plantares que são próprias, que estão mais distal, a nível ali de falange, tá bom? Então, só a título de curiosidade, eu quero que vocês foquem nas principais, ok? Então, aqui eu finalizei com vocês as artérias. É só isso que eu quero que vocês se apeguem, tá? Então, já fiz uma vista aí, né? Geral com vocês, todo o trajeto. Vamos lembrar aqui, eu tenho a aorta que está saindo ali do ventrículo esquerdo, originando a aorta torácica, originando a aorta abdominal, que vai dar continuidade na artéria ilíaca, né? Vai vir ali dar continuidade na femoral, que vai emitir alguns ramos, né? Artéria femoral profunda. A gente tem aí as artérias circunflexas, lateral e medial, que são ramos aí da femoral. E quem vai continuar ali após, né, entrar na região ali do hiato dos adutores é a poplítea. E a poplítea vai originar ramos, né, tibiais, que anterior e o posterior, que o posterior vai emitir dois ramos. A gente tem o ramo fibular e tem o ramo aqui, ó, da artéria da plantar lateral e medial. E dessa forma a gente faz a irrigação de todo o pé, ok? Então, vou parar a gravação aqui para não ficar pesado, que a gente vai iniciar o estudo da drenagem das veias. Já já eu volto, me aguardem.